A ansiedade hoje em dia, eu acho que quase ninguém passa em branco com ela, né? Sim, e se a gente não ficar o pé no chão, nós vamos ser levados por isso. Então temos que tomar cuidado com isso. Olha o estresse aí. Grande parte, não na totalidade, mas grande parte de estresse que experimentamos por conta de ansiedade. E perde os melhores momentos também. Melhores momentos. Os melhores momentos não vai passar, né? Aí fica assim, né? Ai, eu queria ter 20 anos. Ai, eu queria ter 19 anos. Ai, eu queria ter não sei o quê. Aí depois chega na nossa cidade, né, dona Amanda? Ai, eu queria ter 12 anos. Eu queria ter 13 anos. Aí quer voltar. Mas aí não dá. Então aproveita agora, para não sentir falta depois. Porque isso também gera ansiedade. Nós não aproveitamos as fases pelas quais passamos e depois sofremos, querendo experimentá-las nos dias de hoje. Paulo, E aí não dá, gente. me surgiu uma dúvida com a fala dela. Assim. Ela falou que a tecnologia gera essa ansiedade. Mas a ansiedade, ela é nossa ou ela é externa? Acho que o externo, não sei. O externo é que... como é que seria a palavra? Estimula isso, né? Faz a gente se conhecer e estimula. Mas isso está dentro da gente, ou tá? Não, é o estilo. Por exemplo, se eu pegar aqui assim uma espiga de milho seca, igual a gente fala, né? Madura, sem cozinhar nem nada, na palha ainda, aquela palha marronzinha, ficar balançando aqui na frente. Quem é que vai ficar estimulado a vir aqui e pegar essa espiga de milho? Ninguém. Né? Mas se tiver, por exemplo, aqui um cavalo aqui, ele vem, não vem? E se eu colocar uma espiga de milho bem cozidinha aqui, daquela amarelinha, e o cavalo não vai ficar tão estimulado. Então, na realidade, é o que sentimos que pode ser estimulado. Não deixa, então essa meio. Tecnologia e tal, não deixa de ser um autoconhecimento para saber se eu tenho essa ansiedade ou não. Que se você observar, você vai ver que se tem ou não. Vai ser levado por ele ou não. Porque tem muita gente que mesmo diante disso tudo, não quer saber disso não, isso aí é complicado. Então, mas tem outras coisas que essas pessoas vão reagir diferente. Então, isso é muito pessoal. E é por isso que isso a gente resolve na reforma íntima. É uma coisa interna. Nós devemos estar no controle da nossa vida. Eu vejo essa quantidade de informação como positiva. Sim. A gente é que tem que se adaptar a ela. Sim, mas veja bem. Física quântica está ensinando isso. Química está ensinando aquilo. Viagens astronômicas. Não sei o quê. Eu quero saber tudo, O que vai acontecer com você? Vai ser uma pessoa superficial, né? Não vai saber nada. E ansiosa. Vai querer saber tudo. E às vezes vai se estimular, porque acha que está se esforçando para aprender tudo e não consegue. Então, ela pode ser benéfica ou não, depende de como usá-la, né? Vocês lembram daquele exemplo que eu dava, acho que há 1 ano, 2 atrás, sobre o que é bom e o que é ruim? Eu falava do salto. Pode falar de novo. Pode falar de novo? Que sabe. Então, imagina que o recorde mundial de salto à distância aí, não sei quanto é, mas vamos supor, 5 metros. É o recorde mundial. Eu chego aqui e falei para vocês, gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu pulei 6 metros. Esse salto que eu dei, foi bom ou foi ruim? Para você foi excelente. Foi excelente. Só que eu esqueci de falar para vocês que eu pulei 6 metros, mas lá no final, assim, tinha um buraco cheio de espeto lá e eu caí lá dentro. Aí você se ferrou. Aí foi bom? Não foi. Então, gente, olha só. O recorde mundial, a perna, tudo, né? Então,
O salto em si, ele pode ser bom ou ruim. É um salto, é simplesmente um salto. Agora, o resultado que vem depois desse salto é que vai determinar se aquele salto foi bom ou ruim. Se eu saltei e não caí em buraco nenhum, era uma pista de salto mesmo, ótimo, né? Quebrei o recorde mundial. Agora, se eu caí no buraco, eu quebrei a perna, quebrei os dentes, quebrei tudo, não foi tão bom. Mas vejam que o salto foi a mesma coisa. Então, assim são as situações que nos estimulam. Elas em si são neutras. Agora, dependendo de como reagimos diante delas, é que pode sim ser ruim ou não para nós. Por isso que nós temos que ter essa sabedoria. E como eu falei, estarmos no controle de nossa vida. Porque alguém aqui quer alguma coisa de ruim para si mesmo? Não. É lógico, é o instinto nosso. Não queremos. Mas quantas vezes nós abrimos mão do que queríamos fazer, ou do que achamos certo fazer, porque senão vão pensar errado de mim, senão ela vai ficar aborrecida comigo, senão eu vou perder meu emprego. Não tem isso? Deixamos de ter o controle da nossa vida. E aí, gente, nós vamos falar, poxa, eu me esforço, na hora H eu falho. Por quê? A ansiedade. Eu quero ser aceito, eu quero ser querido, eu quero ser isso, eu quero ser reconhecido. E assim nós vamos nos perdendo em ansiedade e, pior, abrindo mão do controle da nossa vida. Eu tenho um problema de fígado, eu tive hepatite, meu filho não é bom, e eu não vou beber, eu não gosto de beber, eu não vou beber. Mas puxa vida, né? A gente vê na televisão assim, aquela cerveja tão bonita, né? Geralmente quem está com um copo de cerveja na mão, se for o homem, tá aquelas moças tão bonitas do lado, sempre naquele lugar bonito. Acho que eu vou tomar um copo de cerveja, né? Para ver se parece uma mulher bonita daquela. E assim, nós vamos, gente, abrindo mão inconscientemente dos nossos valores, nos prejudicando, indo atrás de sonhos que não se realizam. Porque lá no final da vida a gente vai ver que a gente está gordo, porque ficou no botequim lá comendo só no peso. As mulheres não entram em botequim, quer dizer, você não vai arrumar nada, e está lá ainda vivendo aquela ilusão. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que viver o que queremos viver. O que é certo diante da nossa consciência é o que devemos fazer. Não foi à toa, gente, que Jesus nos diz: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Olha só a colocação de Jesus. Em outras palavras, ajam de acordo com a sua consciência. Por que temos que agir de acordo com a nossa consciência? Os Espíritos nos ensinam. Aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Então, se agirmos de acordo com a nossa consciência, estaremos agindo de acordo com as leis de Deus. E aí não teremos nenhuma dificuldade. Mas se a gente fugir disso, por isso que Jesus é enfático. Isso vem do mal. Teremos sim, muita gente foi preso, porque foi de acordo com a consciência, né? Né? Então, muita gente foi queimado. Sim, mas isso pode ser violento aos olhos que veem um corpo sendo maltratado, mas nós que temos a visão do espírito imortal, vemos que aquele espírito está se libertando das mazelas do passado. Então, gente, nós temos que ser fiéis às nossas convicções. Já pensou? Nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus. Mas imagina se naquele rebuliço que estava começando a ocorrer na paz em Jerusalém, naquele ano lá, no ano 33, ele virasse assim: quer saber de uma coisa? Acho que isso vai dar uma confusão danada. Eu não vou continuar fiel ao que a minha consciência está mandando eu fazer, não.
eu vou embora. Eu vou procurar outro canto. Você já pensou, gente? É uma coisa assim que iria fazer mal não somente para ele, mas para toda uma humanidade. Se Galileu lá, quando foi levado para a praça pública, né, diante da Inquisição, para dizer que não era assim, que a terra não girava, nem nada disso, e que ele desce ali do palco e olha para os discípulos em volta e fala assim, mas que gira, e vai embora, né? Ele não abriu mão das convicções, ele buscou poupar a vida dele. Ali na frente de todo mundo, ó, gente, não é bem assim, eu posso estar errado, mas na hora que desceu ali, ó, mas que gira, e foi. Então, gente, a nossa convicção íntima, nossa, própria, ela é o balizamento da nossa vida, porque estaremos vivendo de acordo com a nossa consciência. E muitas vezes a ansiedade vem porque nós não vivemos seguindo a nossa própria consciência. Deixamos que outros meios externos formem a direção a seguir, formem a nossa opinião. Eu não sei como é que você chama aqui, no interior tem uma palavra lá, né, que eles falam que a Maria vai com as outras. Vocês já ouviram isso? Então, nós não podemos ser assim. Gente, isso ocorre demais. Demais. Ah, não, você está exagerando. Na minha casa mesmo, eu vi há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, o Dudu parecia um periquito lá, com aquele cabelo em pé assim. Você olhava na rua, molecadinha, tudo com aquele cabelo em pé assim. Por quê? Porque apareceu um rapaz que ficou famoso, chamado Neymar, que fez aquele negócio na cabeça. Todo mundo fez. Esses dias, eu estava lendo uma reportagem, Cultura Inútil. Essa é cultura inútil mesmo, mas ilustra o que a gente está falando. Não sei se vocês sabem, mas depois vocês esquecem, porque isso não vai ser bom para ninguém. Não sei se vocês sabem. No site da Globo, tem um espaço lá sobre novela. É o mais acessado. A página mais acessada do Brasil. Aí quando eu li isso, eu falei assim, bom, deve ser da novela para quê? Para o pessoal ver o resumo da novela, para ver como é que é, quem vai casar com quem vai fugir com quem, né? Não. Alguém sabe o que é esse site? Está usando. Isso. Então você olha a novela, a artista está lá, o esmalte, que cor maravilhosa o esmalte. Você entra lá, digita lá a novela, o personagem vai falar que esmalte que usa, que roupa que usa, tem a foto, tem aonde compra, como é que faz. É verdade. E é o mais acessado, gente. Consumir desenfreado, né? Fica todo mundo ali desesperado para usar aquela mesma roupa, para usar aquele mesmo batom, aquele mesmo brinco, aquele mesmo esmalte, e depois se decepciona, né? Imagina lá assistindo esses, não sei como é que chama agora, malhação, só aqueles caras sarados, então aquelas camisetas, camiseta legal, vou lá compro uma igual, fica com aquele pano caído assim de mim, né? Magrelo, aquele negócio, e depois vou olhar para o espelho e vou ficar triste, né? Vai me causar uma profunda tristeza. Eu queria ficar bonito igual aquele artista lá, fortão. Eu tenho até tatuagem igual a ele, né? E estou lá desiludido da vida. Por quê, gente? Porque queremos viver o que não somos. E isso nos gera ansiedade. Isso é dolorido, gente. Isso é dolorido demais. Vivemos buscando sonhos e fantasias. Qual é uma das primeiras coisas que a oficina dos sentimentos nos fala? Lembra? Desilusão é bom ou é ruim? Bom. É bom. A gente adora ficar desiludido, não é assim? É ou não é? Não? É bom. Enxerga. Mas desilusão, gente, é perder as ilusões.
Enxergar. Então eu comprar essa camiseta lá que ficou bonito, um cara fortão, grandão, malhadão lá, e achar que eu vou ficar igualzinho a ele, é uma ilusão. Enquanto eu viver essa ilusão, eu vou sofrer. Então, se desiludir, nesse sentido que estou falando, é o convite que a oficina nos faz. Vivemos a realidade. Melhor, vivemos a nossa realidade. Porque cada um é um indivíduo, com as suas próprias particularidades, com seus próprios pensamentos, com as suas próprias experiências. Ninguém tem que ser igual ao outro. Ninguém tem que ser igual ao outro. Até mesmo as coisas boas, os bons exemplos, não adianta a gente querer ser igual também não. Eu estava comentando até essa semana, acho que foi na biblioteca. Alguém já ouviu falar Nazareno Feitosa? É um ótimo palestrante, tem um conhecimento da doutrina espírita, assim, eu sou fã dele. E ele tem bastante vídeos dele no YouTube, ele pode assistir. Eu vi uma entrevista dele, ele falando que ele, desde cedo, ele fazia palestras, estudos e tudo, e as pessoas gostavam, e ele se achava, né? Ainda jovem ainda, se achando o máximo, né? Um dia, a tecnologia, brincando, um dia a tecnologia chegou e filmaram uma palestra dele. E eu morro de medo disso que a palestra faz aqui. Aí filmaram a palestra dele. E nunca tinha filmado. Ele pediu uma cópia e foi assistir. Ele falou que teve vontade de chorar e nunca mais queria fazer palestra. Primeiro, porque ele viu, ele sempre foi, eu acho que todo espírita deve ser, né? Ou é fã do Chico, ou do Divaldo, ou dos dois, né? E ele era fã do Divaldo. Então ele viu, ele notou que as palestras que ele fazia, ele inconscientemente imitava o Divaldo. Queria falar igual o Divaldo, fazer a entonação que o Divaldo faz, e queria fazer os mesmos gestos. Aí ele falou que, ele é engraçado, né? Ele falou que parecia um bailarino, que ele ficava assim, ó. Ele ficava aí falando o tempo todo. E ele pensava assim, meu Deus do céu, como é que as pessoas prestam atenção no que eu falo, se eu fico jogando de um lado para o outro aqui? Se sou eu assistindo, eu ia ficar só olhando, né? Então, ele falou que a partir daquele instante em que ele viu que ele estava deixando de ser ele, né? Mesmo que inconscientemente, ele se sentiu com vergonha. E aí, ele passou a fazer os estudos como Nazareno Feitosa, não como Divaldo Franco. E então, ele fala, olha, eu noto que hoje a receptividade, o entendimento das pessoas nos meus estudos aumentou absurdamente. Porque ele falava, às vezes eu ficava tão preocupado em decorar uma palavra difícil, porque o Divaldo fala difícil, a Joana, né? Ajuda ele a falar difícil. E ele queria falar difícil também. Queria fazer os mesmos gestos, ou seja, abrindo mão de si mesmo. E ele falou que desde que ele fez isso, que ele descobriu isso, né? Ele passou a fazer normalmente os estudos dele, ele deixou de experimentar a ansiedade antes dos estudos. E ele diz que compreende por que ele deixou de sentir ansiedade. Porque ele analisando, ele chegou à conclusão que ele ficava preocupado se ele ia conseguir representar aquele papel na hora ali. Isso gerava uma ansiedade nele. Agora ele mesmo, do jeito dele falar, ele não precisa ensaiar. É claro, né? Ensaiar os estudos, tudo bem, mas não ensaiar como apresentar, como falar e outras coisas mais. Então foi muito interessante ouvir ele falar isso. E ele estava abrindo mão da sua própria personalidade em função dos outros. Então temos que tomar cuidado com isso, gente. Porque toda vez que queremos viver uma personalidade que não é nossa, invariavelmente nós vamos cair na ansiedade. Invariavelmente.
Por quê? Você vai ter que ficar se policiando. Você vai ter que, né? Puxa, foi o que eu falei aquele dia. Como é que eu falei, né? Isso aqui, ou seja, você vai perder a sua naturalidade, a sua espontaneidade. E não vai viver os seus valores.